Desde os tempos primordiais do comércio, quando os indivíduos trocavam mercadorias por meio do escambo, a humanidade tem procurado maneiras de realizar transações em troca de algo que detenha um valor universal. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras formas de moeda, e metais preciosos como o ouro e a prata se tornaram itens de grande valor, aceitos por diversas civilizações. No mundo antigo, várias civilizações utilizavam moedas diferentes e, por vezes, as negociações se tornavam complexas, sem um valor universalmente aceito. No mundo contemporâneo, uma parcela deste problema ainda persiste. Muitas nações utilizam a sua própria moeda, como é o caso do real no Brasil ou do dólar canadense no Canadá, por exemplo. No entanto, o comércio global já evoluiu consideravelmente e atualmente as transações internacionais não têm tantas dificuldades para lidar com os diversos tipos de moedas como no passado. O mercado internacional está fortemente alicerçado em uma moeda que tem dominado o cenário mundial por quase um século, o dólar. E isso tem um grande impacto sobre nós, afetando diretamente a nossa economia pessoal. O fato é que o dólar é muito bem aceito como moeda internacional, mas pela primeira vez em muito tempo, a hegemonia da moeda americana pode estar em risco. O adversário? O yuan chinês. No contexto do atual confronto comercial com os Estados Unidos, a China tem desenvolvido uma estratégia destinada a fortalecer sua própria moeda, o yuan, e desafiar a supremacia global do dólar americano. Isso levanta algumas questões intrigantes. Quais são os planos da China para dominar o sistema financeiro global? Seria mesmo possível para o yuan desbancar o dólar? Conhecimento Mestre apresenta o fim do dólar. Até o início do século XX, o Reino Unido emergia como a maior potência mundial, exercendo uma influência significativa globalmente, derivada da sua robusta economia e de um vasto império colonial espalhado pelo mundo. Por esta razão, a libra esterlina, a moeda oficial britânica e a mais antiga ainda em circulação, com uma origem que remonta a cerca de 1.200 anos, era a referência predominante no comércio internacional. No entanto, naquela época, os Estados Unidos já mostravam um crescimento notável, impulsionado por uma indústria forte que se beneficiou significativamente quando os aliados europeus necessitaram de apoio durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Durante esses períodos críticos, os Estados Unidos forneceram não apenas suprimentos e armamentos para seus aliados na Europa, mas também desempenharam um papel crucial na reconstrução pós-guerra dos países afetados, como evidenciado pelo Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Estes acontecimentos fortaleceram grandemente a indústria norte-americana, propiciando ao dólar a ascensão ao lugar dominante da libra no palco global. Apesar de sair vitorioso das duas guerras mundiais, o Reino Unido sofreu enormemente com os conflitos, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, devido a bombardeios incessantes dos alemães e custos de guerra exorbitantes. Isso resultou no enfraquecimento do país e, consequentemente, de sua moeda. Em julho de 1944, foi estabelecido o Acordo de Bretton Woods, um marco importante na trajetória do dólar como moeda internacional, durante a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Este acordo, que envolveu todos os 44 países aliados, inclusive os Estados Unidos e o Brasil, determinou que cada país deveria vincular a taxa de câmbio de sua moeda ao dólar. O Acordo de Bretton Woods também foi a fundação do sistema financeiro mundial atual, pois foi responsável pela criação do Fundo Monetário Internacional, que assegura a estabilidade do sistema monetário internacional e do Banco Mundial, cuja função era promover empréstimos a longo prazo para favorecer o desenvolvimento e a reconstrução das economias devastadas pela guerra. Assim, o dólar se tornou oficialmente a moeda de reserva internacional, com os países acumulando suas reservas monetárias em dólares. Por exemplo, em novembro de 2021, o Brasil tinha quase 370 bilhões de dólares em suas reservas internacionais, de acordo com o site do Banco Central. No entanto, o Acordo de Bretton Woods já não está em vigor.
Em 1971, o presidente americano Richard Nixon fez um anúncio conhecido como Choque Nixon, declarando que os Estados Unidos abandonariam o padrão ouro, encerrando a convertibilidade de dólares por ouro. Esta decisão foi tomada devido à preocupação de Nixon de que as reservas de ouro americanas se esgotassem, já que muitos países estavam perdendo a confiança no dólar em meio a uma série de especulações, e os bancos centrais estavam convertendo suas reservas de dólares em ouro, conforme estabelecido no Acordo de Bretton Woods. Portanto, Nixon decidiu transformar o dólar em uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda cujo valor não é mais atrelado a um ativo tangível como o ouro, mas depende da confiança no governo. Apesar dessa mudança fundamental, o dólar permaneceu sólido como moeda internacional principal. Com os países ainda mantendo grandes volumes dessa moeda em suas reservas, de fato, o dólar continua sendo a moeda dominante nas reservas internacionais. Nem mesmo a introdução do euro em 1999 conseguiu desalojar o dólar de sua posição dominante nos mercados internacionais. Isso é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo o fato de os Estados Unidos terem a maior economia do mundo e serem também o país mais influente em muitos outros aspectos. Além disso, os americanos também detêm uma influência considerável sobre o sistema financeiro mundial. O FMI e o Banco Mundial são instituições fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, e, de fato, as sedes dessas organizações estão localizadas em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Assim, mesmo após várias mudanças e desafios, o dólar americano continua a ser uma força dominante no cenário financeiro global. Outro recurso estratégico para os Estados Unidos é o sistema SWIFT, que facilita transferências internacionais entre uma grande parte das instituições financeiras globais. Em 2018, com parte das sanções econômicas impostas ao Irã devido ao seu programa nuclear, os Estados Unidos pressionaram o SWIFT para excluir os bancos iranianos de seu sistema. É evidente que essa manipulação de poder também ajuda a manter o dólar em uma posição privilegiada, uma vez que é de interesse americano que a moeda continue sendo a base do comércio global. Contudo, as economias em todo o mundo estão cada vez mais frustradas com a imposição de poder militar e financeiro dos Estados Unidos. Isso motivou a criação do Banco BRICS e a do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura. Portanto, existe um interesse em desafiar a hegemonia do dólar, mas essa certamente não será uma tarefa fácil, e aqui é onde a China entra. Atualmente, a China, dona da segunda maior economia do mundo e se aproximando rapidamente dos Estados Unidos, tem sido uma das principais forças motrizes do crescimento econômico global. Enquanto economias ao redor do mundo sofreram com a crise desencadeada pela pandemia de 2020, a China passou por uma das recuperações econômicas mais robustas desde então. No primeiro trimestre de 2021, a economia chinesa cresceu uma taxa recorde de 18% em relação ao ano anterior, representando o maior salto no PIB chinês desde 1992. Enquanto isso, os Estados Unidos demoraram para reagir de forma eficaz à crise e tiveram mais dificuldades que os chineses para recuperar sua economia. Isso coloca a China em uma posição relativamente confortável para desafiar os Estados Unidos pelo domínio do sistema financeiro global, assim como em outras áreas da chamada guerra comercial entre os dois países. Nesta guerra, a China tem lutado em várias frentes, não poupando esforços para se tornar a principal influência global e colocar o Yuan no topo do mundo financeiro. Através de empréstimos bilionários, construção de megaprojetos em outros países e controle de rotas comerciais vitais, a China tem aumentado seu poder de maneira acelerada. A iniciativa Belt and Road, por exemplo, é um projeto colossal para criar um cinturão de rotas comerciais terrestres e marítimas ao longo de toda a Ásia, parte da Europa e também parte da Oceania. Além disso, esses países são atraídos pelas vantagens tangíveis que as obras geradas pelo projeto trazem. A própria construção da infraestrutura já é um benefício enorme para o país envolvido. Ademais, os projetos são financiados por bancos chineses que oferecem empréstimos milionários a juros muito baixos, condições que esses países dificilmente encontrariam em outros lugares. Isto é excelente para alavancar o uso do Yuan em outros países, exatamente o que a China deseja. Inclusive, parte dos empréstimos que a China concede na iniciativa Belt and Road são feitos em Yuan, e o governo chinês
tem planos para ampliar a capacidade dos bancos chineses de realizar empréstimos internacionais na moeda chinesa. A China também tomou a iniciativa de criar o RCEP, Parceria Econômica Abrangente Internacional. Atualmente, o maior acordo comercial em vigência no mundo, envolvendo 15 países da região do Pacífico. Este acordo cria um bloco econômico que abrange mais da metade da população mundial. Este acordo monumental não inclui os Estados Unidos, reforçando a influência chinesa sobre as economias de grande importância naquela região, como Japão, Austrália e Nova Zelândia. Outro aspecto vital da estratégia chinesa para promover o yuan globalmente é o seu foco na tecnologia. A China tem se esforçado para ser pioneira em diversas inovações no mundo da tecnologia financeira, com especial destaque para a introdução do yuan digital. O governo chinês investiu significativamente para criar uma versão digital de sua moeda que utiliza a tecnologia de blockchain, a mesma tecnologia utilizada em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Este movimento tem o potencial de impulsionar ainda mais a presença do yuan no cenário financeiro global e reforça a determinação da China em desafiar a dominância do dólar. No ano de 2015, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, elevou o yuan ao patamar de moeda de reserva. Este foi um passo crítico para a ascensão do yuan como uma moeda global. Este movimento foi impulsionado pelo crescente comércio mundial com a China, particularmente na década de 2010, tornando a moeda chinesa a quarta mais utilizada globalmente. Estudos indicaram que o yuan teve um desempenho superior ao dólar americano em 2021, crescendo mais de 8% e fortalecendo sua posição em relação ao dólar. Isso abre possibilidades para outros países começarem a acumular reservas em yuan, semelhante ao que já fazem com o dólar, euro, libra e iene. Se o yuan conseguir se estabelecer como uma moeda de reserva bem-sucedida, a China estará muito mais próxima de possuir uma moeda de alcance global. Mas quais seriam os benefícios disso para a China? Em primeiro lugar, a China teria menos preocupações com a cotação do dólar em suas transações internacionais, que atualmente ainda são, em sua maioria, realizadas em dólares. As reformas econômicas implementadas pelo governo chinês teriam maior impacto e, acima de tudo, a China teria mais poder para enfrentar os Estados Unidos na guerra comercial. No entanto, é importante ressaltar que ainda há um longo caminho a percorrer. Conforme dados do FMI, no segundo trimestre de 2021, as reservas internacionais ao redor do mundo detinham um valor equivalente a 310 bilhões de dólares em yuan, enquanto o total de dólares acumulados era substancialmente superior, chegando a 7 trilhões. Segundo o Banco Central do Brasil, nossas reservas de moedas estrangeiras são compostas por dólar, euro, libra, iene, dólar canadense e dólar australiano. Ou seja, mesmo o Brasil, que tem a China como seu maior parceiro comercial, ainda não inclui o yuan em suas reservas. Economistas acreditam que para o yuan ultrapassar o dólar como moeda internacional, um conjunto específico de condições teria que ser atendido. Os bancos centrais ao redor do mundo precisariam acumular um total em yuan equivalente a pelo menos cerca de 700 bilhões de dólares, mais do que o dobro do atual. O Banco Central da China também precisaria reduzir a dependência do yuan em relação ao dólar, e o yuan teria que ganhar reputação de moeda estável, semelhante ao dólar americano. Contudo, há algumas condições que parecem um tanto mais desafiadoras. O mercado financeiro chinês precisaria ser transparente, as políticas monetárias de Xi Jinping precisariam ser consideradas estáveis, e o Banco Central da China teria que ser claro e transparente sobre suas intenções futuras com o yuan, algo que parece bastante improvável atualmente. Historicamente, todas as grandes civilizações e seus impérios, não importa o quão vastos, acabaram por ruir e suas moedas colapsaram juntamente. Isso sugere que, eventualmente, o dólar dará lugar a uma nova moeda. Não é uma questão de se acontecerá, mas sim de quando isso acontecerá. Quanto tempo mais a moeda americana conseguirá se manter no topo? Enquanto essas transformações estão em andamento, as criptomoedas vêm ganhando força. Se a história nos ensinou alguma coisa, é que não podemos depositar toda a nossa confiança em qualquer governo, seja ele americano, brasileiro ou chinês. E se não podemos confiar completamente nos governos, por que confiaríamos em suas moedas? A habilidade do governo de emitir moedas sem qualquer justificativa só começou há algumas décadas.
Isso dá ao governo o poder de imprimir mais dinheiro, resultando na desvalorização do dinheiro economizado pelo cidadão comum. Tudo isso para que possam continuar gastando à vontade. Na prática, a inflação se torna um imposto invisível e, possivelmente, o mais prejudicial de todos os impostos, pois diminui o poder de compra dos cidadãos sem que eles sequer percebam, enquanto os governos continuam a imprimir dinheiro silenciosamente. Foi justamente uma resposta a essa realidade que o Bitcoin surgiu após a crise de 2008. A cada nova crise econômica, o valor das criptomoedas sobe, à medida que mais pessoas começam a ver nelas um refúgio financeiro seguro e passam a aceitá-las como forma de pagamento. Portanto, pode ser que a moeda que venha a superar o dólar não seja o yuan chinês, mas sim uma criptomoeda. A era das moedas fiduciárias controladas pelos governos pode estar dando lugar a um novo paradigma financeiro global baseado em criptomoedas descentralizadas e seguras.